tropa, chegou o cargo de primeiro-tenente, mas abandonou a carreira militar e decidiu trilhar por onde? Bom, sempre ao final do ano, cada ano que eu servi como tenente, eu me perguntava, olha, o que eu vou fazer? Eu tenho uma família, meus irmãos chegaram no curso universitário, e eu me perguntava, qual é o meu caminho? Né? Na engenharia, apesar de gostar de matemática, eu não fui um bom aluno nem nas ciências contábeis. E ao mesmo tempo, eu tinha uma intuição de que eu não devia me prender a algo muito específico. E o único curso que reunia essas características de ser um curso abrangente era o curso de jornalismo. Eu tinha uma certa resistência a fazer jornalismo, por vários motivos. Pessoais, por exemplo, tenho irmão por parte de pai que era jornalista, então eu evitava, né, seguir os passos, e é um grande jornalista. Então eu evitava o jornalismo, mas eu era um leitor voraz de jornais. Era um leitor voraz da parte de economia dos jornais, da parte de política. E quando eu fiz 24 anos, já estava fora das Forças Armadas, né, eu resolvi enveredar por esse caminho. E o que um jornalista pode fazer? Ele pode ser um especialista a cada semana ou a cada dia. Ele vai entrevistar alguém da área de cinema, ele vai pesquisar sobre cinema. Se ele vai entrevistar alguém da área da música, ele vai pesquisar sobre música. Isso se ele tiver tempo, mas tendo tempo ele vai fazer o máximo para pesquisar sobre tudo quanto é assunto. E isso é aprender. Então, no fundo, era um curso que juntava a curiosidade, a vontade de aprender, né? E isso não quer dizer que você saia dali um jornalista só por causa disso, né? Mas essas coisas me encantavam, até hoje me seduzem, aprender o que é novo, não parar. O senhor fez jornalismo na UF? Fiz jornalismo na UF. A UF foi um grande achado, porque é um espaço acolhedor, diferente da UFRJ e de outras universidades que já estão há muito tempo, se consolidam com um centro de pesquisa e excelência, mas que acabam, de certa maneira, recebendo seus alunos com menos calor que, por exemplo, a UF recebe. Se você pegar o perfil do aluno da UF, ele vem do interior, vem de outro estado, e, de certa maneira, há uma maneira de viver aqui em Niterói, dentro da UF, que é acolhedora a essas pessoas. E eu venho do Rio, cruzei a ponte Rio-Niterói, a Baía de Guanabara, né, por vários anos, mas eu senti esse espírito acolhedor. Isso me fazia muito bem. E o fato também do próprio IACS, né, da maneira como eu fui tratado no IACS, acolhido, e são coisas que me marcam até hoje na minha profissão, porque o que eu busco é fazer isso, né? Que o aluno venha, que seja bem acolhido, né, que ele se sinta à vontade e descubra se ele tem aquela vocação, aquela paixão pelo assunto que a gente possa ministrar. E foi diferente de ciências contábeis e engenharia? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Primeiro porque eu tinha uma preocupação muito grande em ser o aluno que eu não fui nos outros cursos. Tradicionalmente, desde o meu primário, era aluno que tinha uma boa pontuação, né? Então eu queria voltar a ser aquele aluno, né? E tem a questão da paixão. Tinha uma paixão muito grande em fazer o curso, né? Então, jornalismo, eu encontrei uma paixão no jornalismo muito grande, e mesmo não exercendo por muito tempo, a ideia de pesquisar, de apurar, né, ela alimentou e me deu maiores capacidades. E a melhor coisa, me deu ouvidos e olhos melhores. Você buscar ouvir pessoas, ouvir o que é diferente, ver de formas diferentes, isso me alimentou muito, né, como ser humano. E como o senhor foi parar no Inest saindo de jornalismo? Foi uma coisa muito curiosa. Eu fui fotógrafo na universidade, então eu acabei tendo contato com o que acontecia na universidade. Então eu era aluno de jornalismo, mas assistia palestras de química, de física, porque eu ia cobrir os eventos. Sim. E comecei a cobrir alguns eventos relacionados ao núcleo de estudos estratégicos, que é o embrião do Inest. E esse foi o primeiro contato. O segundo contato é porque eu queria trabalhar muito com correspondente estrangeiro. E eu busquei fazer uma disciplina chamada Relações Internacionais para uma eletiva do curso de jornalismo. E nesse contato com a disciplina de Relações Internacionais, eu conheci alguns dos professores que estavam ali no núcleo de estudos estratégicos. Então, por exemplo, o professor Eurico de Lima Figueiredo, que acabou fundando não só o NEST com o René Dreyfus, mas o INEST, o Instituto, e outros professores que hoje já não fazem parte do Instituto, né? Mas que ali pensavam uma ideia do nacional que se juntava até com a minha carreira, né? Seja
nas Forças Armadas, seja o que eu vivi pelo segundo ideia do Nacional. Então isso começou a me trazer um ponto de interesse. Mas até o momento, o meu objetivo era trabalhar com correspondência internacional. Tanto é que no ano seguinte eu fui trabalhar junto com o pessoal do Miami Herald, que é e fazia parte de uma rede de jornais que até naquela época, Night Reader, era a segunda maior rede de jornais dos Estados Unidos. Então, era uma oportunidade ímpar, né? Você está trabalhando numa empresa como aquela, né? Com um escritório regional aqui. Então, da onde vem a decisão de fazer um mestrado e largar essa promissora carreira de jornalista? Engraçado, quando eu devia estar com uns 30 anos e olhava que cada vez mais o mercado estava reduzindo a quantidade de trabalhadores. Então, se falava na época que um fazia o papel de três, né? Então, você tinha um enxugamento das redações muito grande. E aí foi nessa época que eu pensei em ainda fazer um mestrado para melhorar meu conhecimento de relações internacionais para poder ser um correspondente com melhor formação. Se posicionar melhor. Então, até o mestrado eu estava na dúvida. Tanto que ao longo do mestrado, ao final do mestrado, eu tive que sair do Miami Herald para poder fazer o mestrado. Sim. O Miami Herald estava passando, naquela época, crise de 2007, 2008, um quadro de enxugamento, de cortes, né? Então, até o correspondente com quem eu trabalhava saiu, eu falei, eu vou sair também e vou fazer o mestrado. Na verdade, eu saí antes dele, né? Porque eu era subordinado dele. Então, eu saí, fui me dedicar ao mestrado e aguardar uma outra oportunidade. E a minha ideia era, depois de terminar o mestrado, voltar ao mercado de trabalho, eu estava por uns 10 anos, e com a experiência, poder dar aula, a partir da experiência. Não aconteceu, né? Embora eu tenha obtido um emprego no final do mestrado, início do doutorado, como correspondente freelancer do El Mundo da Espanha. Mas era aquela coisa, o mundo acadêmico estava cada vez mais me chamando a atenção. Ele tinha uma peculiaridade que a redação não tem, apesar de eu não ter sido exatamente de redação, e sim trabalhando com freelancer, né? O mundo acadêmico me dá tempo. É uma outra escolha que eu tive que fazer. Entre ter tempo e não ter tempo. E o tempo na academia é diferente, um trabalho acadêmico ele pode ser mais robusto, mais profundo, né? E o trabalho no jornalismo, ele tem que ser imediato, ele tem que informar o máximo de pessoas possíveis. Eu poderia ter optado, mas a remuneração também já não valia tanto a pena. Isso foi decidido no final do mestrado, né? Que você vai do mestrado final do mestrado, praticamente direto. Embora, sempre trabalhava com duas opções. Olha, tem que fazer um bom mestrado, um excelente mestrado. Isso era... Já tinha feito uma boa graduação, tinha que fazer um excelente mestrado. Então, essa era como se fosse uma reserva. Olha, você está aqui, você tem que fazer um bom trabalho acadêmico, você recebe bolsa, você recebe da sociedade brasileira para estudar. Então, faça o melhor trabalho possível. Mas se houver uma oportunidade de você trabalhar como correspondente, faça. Houve, mas depois quando você começa a ponderar, fala, não, olha, no mundo acadêmico eu estou tendo mais oportunidades, estou tendo mais oportunidade de crescimento. E teve uma pessoa muito importante nessa sua trajetória acadêmica, que foi seu orientador do mestrado e do doutorado. 6 anos de convivência com o Wagner Carego. Como é que foi isso? Bom, é engraçado, a história com o Wagner é muito interessante porque ela, no começo, né, não tinha tanta entrada com o Wagner. Né? Ele é muito rígido, né? Ele cobra bastante. Né? E eu tinha uma maneira de levar as coisas que, bom, tudo bem, eu era muito exigente comigo mesmo. Né? Mas às vezes não entendia quando as pessoas eram exigentes comigo, porque eu já me bastava. Então, mas isso não é bem por aí. Né? Então, o Wagner, ele tinha uma atenção muito grande, tem até hoje uma atenção muito grande aos detalhes. E isso é muito bom, porque eu trabalhava rápido, né, mas às vezes não atentava aos detalhes. E aquele olhar, tá olhando ali a sua nota que o rodapé, tá ali falando, olha, isso aqui tem que melhorar. Então eu fui crescendo muito, né? E além de ser uma pessoa extremamente generosa, né, uma pessoa muito preocupada com certos valores que para mim são importantes. Muito camarada, muito preocupado com o público. Então, o público não no sentido da sua vaidade, mas daquilo que, onde nós nos encontramos, na sociedade. Né? Fazemos trabalhando não de uma forma orgânica, harmônica, mas também voltada para a sociedade. Né? Muito preocupado com isso. Isso era muito bom.